Oi, gente, eu tô aqui com o Vinícius Santucci. Ele é psicólogo, especialista em trauma e relacionamentos. E nos bastidores a gente fala muito sobre a polêmica de fazer terapia com o ChatGPT. E a gente usa o ChatGPT desde que o ChatGPT foi lançado. E a gente usa bastante, a gente cria histórias, a gente também coloca ali definições científicas, pede para ele ler artigo, a gente usa bastante o ChatGPT. Mas essa coisa de fazer terapia com o ChatGPT, a gente sentiu na responsabilidade de trazer aqui o que o ChatGPT faz e o que a gente já pegou de problemas com o ChatGPT sobre isso. A gente não quer aqui polemizar sobre você usar o seu ChatGPT para fazer terapia ou não. Mas aqui a gente vai trazer os riscos e as problemáticas de que essa ferramenta pode trazer para a tua vida, né, Vini? E fala aí um pouquinho. Oi? Fala aí um pouquinho. Então, não, assim, né, esse bate-papo aqui surgiu de uma conversa nossa, né, assim, que a gente estava falando, porque a gente tem visto muito e sido muito perguntado sobre essa coisa de fazer terapia com o chat GPT e tal, e tem colega terapeuta, psicólogo arrancando os cabelos, e o pessoal falando física é maravilhoso e tal. Né? E assim, eu gosto de falar que minha posição é boa para mim, porque ela não agrada ninguém, ninguém gosta. Né? Acho que dá para a sua também, que é exatamente o seguinte. Gente, assim, primeiro de tudo, né, tem gente, inclusive lá no Threads, que a gente já viu publicação, já comentamos publicações, gente falando, é um absurdo o que você disse, porque eu digo uma coisa muito simples. Né? Eu acho que o ChatGPT ele pode ser uma ferramenta inicial, né? A gente tem visto isso. Ele é um assistente que está ali a 24 horas à sua disposição e as pessoas usam. Ah, mas você está recomendando. Gente, não é questão de eu estar recomendando ou não recomendando, é que as pessoas vão usar de um jeito ou de outro. Não usa. Já Como é que está tem isso? usando. Não é? Então, assim, agora, a principal questão é que eu costumo falar o seguinte, Nai, mas vai acabar com o trabalho dos psicoterapeutas, dos psicólogos? Gente, ao que eu vejo, acho muito difícil, né? Porque o processo de engajamento em terapia, ele tem uma série de questões quando ele de fato fica mais denso, fica mais grosso mesmo o caldo para você ter que lidar com ele. Eu acho que o ChatGPT é uma ferramenta muito legal para uma organização inicial, para a pessoa poder espelhar algumas ideias, né? E assim, a ideia, e ele promete isso, é que no futuro ele seja ali um psicoeducador, um explicador, né, de alguns conceitos e já de um certo primeiro momento ali de organização. Mas assim, pelo que eu tenho visto, e a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre os problemas que isso pode trazer, eu acho que assim, é importante a gente ter um certo pé atrás. O que você acha disso? O ChatGPT, ele trouxe uma visibilidade muito grande, né, para o público no geral, né? Eu digo assim, público que usa isso como uma ferramenta de trabalho, todas as profissões, para estudantes ali, para o público médio e para o público baixo. Então, o que é o público baixo? Aquela dona de casa, aquela sua mãe usa, minha mãe usa, aquelas pessoas que não usariam essa ferramenta, porque o trabalho delas não é estar em contato com ferramentas, mas usa ali para fazer uma imagenzinha, para fazer uma brincadeira. O público médio, que é esse público que, por exemplo, quer traduzir um artigo, usa para tradução de idiomas. Esse público que vai perguntar lá, nossa, eu tive uma discussão com meu namorado, ele falou isso, isso, isso e aquilo, o que você acha? O ChatGPT ele vai colocar o que ele acha, baseado no seu perfil. E tem aquela galera que usa a ferramenta para criar mesmo, que ela usa com consciência, com sabedoria e com verdade. Fiz um post hoje e disse: se você usa o ChatGPT com carência, ele não vai trazer para você uma verdade. Ele vai afagar teu ego ali, vai dizer o que você precisa fazer, cuidar da sua autoestima, ele vai te dar passos ali do que você vai fazer. Ele não vai criar com você uma intervenção. Por mais que você fale ali para ele, me faça uma intervenção baseado na psicanálise. Ele vai falar algumas coisinhas ali para você
e vai te dar uma sugestão. E você vai seguindo só as sugestões dele. Chega uma hora que acaba. Porque quem não estuda, quem não tem esse público mais alto, que é analítico, que vai fazer intervenção, principalmente nesse bate-papo, eu tô aqui, eu tô observando o Vini, a posição do corpo dele, como que ele tá olhando, onde ele tá olhando, como ele balança a cabeça. Tudo isso é feito dentro de um ambiente, dentro de um set terapêutico que o chat não vai fazer. Sim. Você coloca ali o que você quiser. Então, esse é o problema. Ele não vai dizer para você, por exemplo, um bom terapeuta, um bom psicólogo, ele vai ter ali linhas terapêuticas, ele estuda para isso, ele vai estudar o teu caso minuciosamente. Um terapeuta pode usar o ChatGPT para auxílio? Ele vai usar para auxílio porque ele tem um olhar clínico, ele sabe se o ChatGPT está falando a verdade ou se não está falando a verdade, onde ele pode estar errando, onde ele pode estar errando, onde ele pode estar acertando para melhorar aquele processo. Eu vejo dessa forma. Então, assim, a primeira coisa, gente, entendemos o seguinte: quando a gente fala de público, a Nubia falou de público baixo, não é o público baixo em termos sociais ou financeiros, não é isso. A gente está falando de frequência e assim, utilização de meios digitais, ou seja, você tem o light user, que é aquela pessoa que ela não tem tanto interesse, ela não tem tanta familiaridade com poder usar determinados tipos de inovação e por aí vai, e às vezes brinca, faz alguma coisa, sabe, cria ali uma imagenzinha, quando acontece uma trend, igual aconteceu tempos atrás, a pessoa entra para ver como é que é, e por aí vai, e o medium user, que é esse que já utiliza às vezes para um desabafo, para poder conversar sobre algumas ideias e por aí vai, né? Agora, aqui a gente tem um ponto que ele é bastante importante, que você tocou, né, que é o seguinte, né? As IAs generativas, o ChatGPT é uma IA generativa, ela tem por objetivo principal servir ao usuário. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque de forma geral, o ChatGPT ele tende a concordar com você. Ah, mas eu coloco um prompt para ele discordar de mim. O prompt serve durante algumas entradas. Aos poucos, ele vai percebendo que se você ficou incomodado com aquilo, a sensação que eu tenho é que ele começa a mitigar aquele tom inicial de crítica que ele tinha. Tá? Por quê? Porque a entrada nova está pedindo empatia. Esse é um ponto que é bastante importante, mas não uma empatia no sentido de aquela empatia que é a porta de entrada para depois você se tornar compassivo, num sentido de ação, que é uma coisa que a terapia vai fazer. Você vai ser acolhido, mas depois você vai ser confrontado, né? E assim, o que acaba acontecendo aqui, os riscos que muitas vezes acabam rolando, é que muitas pessoas vão acabar chegando num determinado ponto aonde elas, por uma questão de uma vontade de confirmação, elas começam a levar o que o ChatGPT está falando ao pé da letra e ele afirma com veemência, né? Esses dias atrás eu estou assistindo um desenho com meu filho e, assim, por curiosidade, eu tirei a foto da tela da TV com um personagem famoso. Detalhe, esse desenho é antigo. Todos os episódios e todos os personagens, gente, eles estão discriminados no Google, na internet, nos wikis da vida, extensivamente, tá? É uma questão de cruzar a imagem da foto que eu tirei da tela da TV com a imagem que está na internet. Ele falou que aquele personagem era um outro, dentro de um contexto que nunca aconteceu naquele desenho, e ele não falou, olha, parece ser, não, foi uma afirmativa categórica, percebe? Assim, este personagem é outro personagem que foi transformado em um mascote que é caricato porque o inimigo quis humilhar esse personagem, babá. Então, assim, isso a gente entra num processo que ele é bastante delicado, né? Por quê? Porque muitos pacientes às vezes chegam e falam, mas às vezes nem pacientes, mas pessoas que a gente lê nas redes sociais, me ajudou muito mais do que muitas vezes alguns terapeutas ou psicólogos que eu passei, né? E, gente, assim, eu não quero aqui ficar entrando numa coisa de recomendar ou recriminar, por duas questões muito simples. Recomendar eu não posso, porque a gente ainda não tem estudos suficientes sobre a questão da IA. A gente tem, por exemplo, uma meta-análise bem interessante de 2023, lá da Nature, só que ela própria fala que a gente ainda não tem subsídios para poder falar sobre isso, né?
E eu também não quero recriminar, porque, meu, as pessoas vão usar. A verdade é essa, as pessoas já se utilizam. Né? Agora, existe uma coisa que a gente tem que ter muito critério, que é, primeiro de tudo, o ChatGPT está disponível 24 horas por dia. Ele traz uma sensação de companhia constante. Né? E número dois, como a gente estava falando, ele tende a concordar com você. E eu e a Nubia, a gente fez, uma vez, a gente estava tendo uma discussão polêmica sobre alguns tópicos, né? Eu defendendo o meu ponto de vista, ela defendendo o dela. Conta um pouco o que aconteceu. Chega uma hora que a gente estava nessa discussão defendendo pontos de vista, né? Porque a gente conversa nos bastidores e a gente fica ali discutindo um ponto de vista e tal. Aí chegou uma hora que eu acho que foi assim que aconteceu. Eu acho que ele percebeu. Eu peguei um trecho da mensagem, falei, vou jogar para o ChatGPT analisar para que o ChatGPT vai concordar comigo. Gente, isso faz mais de um ano. Foi lá no comecinho, não é agora. Eu vi 2024, né? E peguei o trecho e coloquei. Aí o ChatGPT, a gente sabe quando um texto é de ChatGPT, ele trouxe todo estruturadinho, aí eu falei assim, me ajuda numa resposta, e joguei a minha resposta para ele. Ele fez a mesma coisa, mas sem a gente combinar, ele fez a mesma coisa e jogou, porque eu acho que ele percebeu, falou, danada, ela deve estar usando o ChatGPT, eu vou usar também, algo nesse sentido. E aí ele fez a mesma coisa. O que aconteceu? O meu ChatGPT me defendia, com unhas e dentes ali, ó, meu advogado fiel. E o ChatGPT dele é a mesma coisa. Defendeu ele. Sim, não, e detalhe, né? Como é que foi isso? Isso é bem interessante. Corta depois, né? Aí depois disso tudo, a gente vai falar, meu, você tá usando o ChatGPT? Ele eu tô usando o ChatGPT, eu também. O meu ChatGPT tá falando isso, ele, o meu ChatGPT tá falando isso. Eu falei, olha só. Aí a discussão que estava polêmica por causa de outra coisa, virou a discussão da ferramenta do ChatGPT. Aí a gente começou, vamos fazer o seguinte, copia daqui até aqui, nessa troca de mensagens aqui no aplicativo de troca de mensagens e cola e pergunta para o ChatGPT, pede para ele analisar. Olha, analise imparcialmente. Sabe o que aconteceu? Meu ChatGPT fez uma análise, assim, dando muitas razões para mim, mas fazendo algumas críticas muito brandas, com coisas que eu poderia melhorar dentro da minha comunicação. Mas, assim, em termos gerais, ele ficou boas, muito... né? Até boas. E o dela, a mesma coisa. Ele concordou muito substancialmente com a visão dela, apontou ali de maneira muito branda algumas coisas que não tão ruins, mas poderiam ser melhoradas aqui e ali e tal, e etc. E no final das contas, a gente percebeu uma coisa: que se a gente usasse aquele parâmetro para poder guiar a conversa, aquela conversa ia virar um pandemônio. Por quê? Porque eu não só achava que eu estava certo, como eu ainda tinha apoio de alguém que falava com muita veemência que eu estava certo. E vice-versa. E aí, no final, a gente confrontou o chat GPT assim, mas o chat dele, a assistente virtual dele disse isso, isso, isso. O chat bugou. A assistente dele deve ter informações de que ele colocou antes, e é verdade. As informações que a gente coloca com os nossos filtros, com as nossas crenças, o que a gente acha. A gente vai, lógico que a gente vai puxar sardinha. Duvido que você que está assistindo esse vídeo, você chegou até aqui, curte, compartilha, comenta, deixa a gente saber. Se você coloca assim, eu discuti com a minha mulher, mas eu estava errado, porque eu duvido que você faça isso. Duvido que uma mulher que está assistindo isso aqui vai fazer a mesma coisa. Eu discuti, mas eu que falei, eu que disse isso, eu acho que eu estou errada. Muito, muito pouco provável que você faça isso. Porque você vai querer estar certo. Porque o teu ego está ali gritando para você estar certo. Mas você acha? Eu achei bem interessante o ChatGPT, porque os dois ChatGPTs falaram coisas muito parecidas. Eles falaram, olha, o assistente virtual, ele concordou, o assistente virtual, não foi com essas palavras, mas ele disse, ele está aqui para te servir, ele está aqui para ser o seu assistente, né? E é obviamente eu não acredito, posso estar errado, mas não me parece que o chat recomendaria você fazer algo antiético ou qualquer coisa do tipo. Mas as relações humanas, gente, elas estão acima da ética, não no sentido de estarem acima porque a ética não é importante, mas os aspectos dela que fazem elas girarem, elas estão além do que é legal e do que é criminoso. Elas vão por sutilezas, elas vão por motivações, elas vão por percepções de si e do outro, né? Então, assim, o que eu geralmente sempre recomendo, e daqui a pouco vou até querer saber de você, não é assim, primeiro de tudo, é um cuidado na hora de conversar,
São informações tuas, assim, que são íntimas, né? Mas isso é uma decisão sempre sua. E, como eu falei, talvez sirva um pouco como uma espécie de organizador inicial, um acolhimento que a pessoa pode buscar inicial, que talvez faça bem para ela. De novo, não estou recomendando e também não tô proibindo, para quem sou eu proibir alguma coisa desse tipo, e também porque as pessoas vão usar. Agora, o que eu tenho visto é isso, assim, por exemplo, às vezes eu pego alguns resumos de estudos que eu faço e coloco lá para ajudar a concatenar ideias, para ajudar a criar uma metáfora em cima dos estudos que eu fiz, para ajudar a criar uma estrutura de trabalho ordenada em passos, que eu acho que o do livro está muito, muito mal estruturado, eu quero algo mais fluido. Mas por que funciona? Porque eu conheço a teoria por trás. E a Nubê também é a mesma coisa, a gente acaba conhecendo a teoria por trás e isso facilita em muitos prompts. Exatamente. Né? O que você acha? Eu acho que assim, né? Por exemplo, hoje, vamos imaginar, eu já vi posts de pessoas falando que estão fazendo trabalhos acadêmicos, né? Com o ChatGPT. Gente, a linguagem do ChatGPT ela é própria. Existem, não só o ChatGPT, mas existem outras IAs que quebram plágio, que mistura, faz a linguagem ser parecida com mais humana possível. Meu, isso é legal para você agilizar o seu trabalho e dar uma despertinho? Legal. Mas tem uma coisa que vocês não estão vendo, conhecimento nenhum tira de vocês. Esse bate-papo que eu tenho com o Vini, a gente se estimula demais, a gente quebra a cabeça, a gente fala de assuntos assim variados, porque conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Se você pede para amanhã fazer, o dia que você precisar entrar numa discussão, o dia que você precisar dar uma palestra, o dia que você precisar confrontar ideias com alguém, você não vai saber. Você vai virar um analfabeto funcional, que é o que está cheio de gente com os comentários, analfabetos funcionais. Não consegue entrar numa discussão de ideias, aí tem que atacar a pessoa, porque não consegue. Ela não tem congruência no que ela fala. Esses dias eu recebi um comentário no meu post no Threads, aí o cara comenta uma coisa lá sem pé nem cabeça, e eu fui olhar lá no Threads dele, na onde ele comentava, para cada comentário que ele fazia, refutava o comentário que ele fez no meu. Então, assim, você percebe que a pessoa ela não consegue ter uma linha de raciocínio, de construção de ideias. As pessoas estão acontecendo. Ela tá lá pela treta, né, cara? Ela está lá pela treta, entende? Então, assim, eu estou falando aqui para um público que realmente é curioso em saber se a IA funciona, não se você não é esse público, esse vídeo não é para você. Se você gosta de treta, esse vídeo não é para você. Né? O Vini fala assim: eu recomendo que use, não, que vai usar ou não vai usar. Eu já sou assim: se você souber usar com inteligência, use. Né? Se você souber usar com inteligência, com olhar com um olhar refinado, se você consegue se autoavaliar assim, use. Eu não consigo, né? Eu não vou colocar a minha saúde mental, mesmo sendo psicoterapeuta, numa IA. Mesmo entendendo, porque assim, a gente faz terapia. Eu não precisaria de uma IA. Eu tenho 300 milhões de livros aqui, o Vini também. Por que a gente faz terapia? Porque a gente precisa do contato humano. Eu preciso falar com alguém e alguém olhar para mim, para os meus olhos. Eu preciso disso. Né? Então, eu não colocaria. A minha saúde mental vale muito, porque quando eu não tinha fazia terapia direito, quando eu não olhava para a minha saúde mental, isso culminou numa depressão. Quase tirou a minha vida. Então, é por sua conta e risco. Como diz o ditado, a vida é sua, estrague-a como quiser. Eu sou mais radical nesse sentido. Assim, né, e assim, é uma coisa que eu também ouço bastante, inclusive, gente, assim, se você falar, mas eu gosto porque não sei o quê, porque você, quem é você, ou qualquer coisa do tipo, eu vou continuar usando, gente, assim, se você está por essa linha, o que eu te recomendaria, na verdade, é você diminuir um pouco os de tela, porque, na verdade, você não entendeu nada do que foi falado aqui. A verdade é essa. Né? Os assuntos eles são muito menos polarizados e muito menos focados no completamente, não é nunca, do que soa nas redes sociais. Né? E aí, só para a gente já prever também um tipo de argumento que vem muito, mas essa é a versão atual, aí é melhor a cada dia. Eu não duvido disso. E assim, eu estou falando da IA de hoje.
E eu não sei também como vai ser a de amanhã. Vulgo, você também não sabe. Vulgo, ninguém sabe. Quem sabe é quem está desenvolvendo a IA. IAs, né? Porque possivelmente mais outras e tal. Te viram um mundo onde a gente está numa mudança muito galopante e o antigo mundo está morrendo mesmo. Já morreu, na verdade. Isso sempre vai acontecer, gente. A gente não tinha rádio, lembra? Era telégrafo. Era aquelas coisas que você mandava mensagem, né? Aí veio o rádio, depois veio a TV. A TV era preto e branco, de tubo. Aí foi aumentando pequena, aí foi aumentando o tamanho da TV. A evolução tecnológica, ela é galopante. Ela vem muito rápido. Então, obviamente que vão melhorar-se as versões, as coisas vão ficando melhores. Mas, é o que eu falei para o Vini, a gente vai bloquear o progresso por causa de imbecis que usam isso? Não, Ou não seja, dá. tem gente imbecil que usa e tem gente inteligente que usa. Né? Então, eu não posso bloquear um progresso muito grande para a humanidade por causa de uso imbecis. E a gente vai viver essa guerra, igual hacker e anti-hacker. Igual vírus e vírus de computador e quem cria o antivírus. Sempre vai existir a dualidade do bem e do mal. Aí cabe a pergunta: em que lado você está? Eu acho que nem se trata só, né, da questão do imbecil ou do bem e do mal. Eu acho que tem muitas questões aqui relacionadas a estilos, personalidades, finalidades pelas quais as pessoas usam, né? Cara, tem gente que vai usar o chat GPT para criar imagem fofinha e tá feliz com isso, tá tudo bem. Entende? Mas Assim, isso é um uso imbecil. Uso imbecil que eu digo para fazer o mal. não, sim, sim. E a própria questão da questão do fazer o mal, assim, são pessoas que sempre que você criar em geral, gente, as ferramentas que elas aparecem, por mais que elas tenham sido criadas ou com uma finalidade produtiva ou com uma finalidade destrutiva, de forma geral, ferramentas e novidades, elas são amorais. Não é ela que define a moralidade do uso, está muito mais relacionada à pessoa que faz uso dela. Né? Então, assim, o que eu. Só para a gente poder fechar um pouco esse escopo, o que eu acho basicamente é isso. Está preocupado em perder pacientes? Cara, se acontecer, aconteceu. Eu acho que é muito mais tranquilo a gente poder assimilar conforme for possível a IA na clínica, né? Porque é um recurso bacana, as pessoas têm acesso e estou ansioso para poder ver e sair mais metadados com relação, meta-análises com relação a isso. E assim, ao mesmo tempo, quem não ia fazer, né, o e tal, e tá feliz com o chat GPT, porque assim, às vezes as pessoas falam, eu estou sem dinheiro para poder pagar a terapia agora. A gente ainda não está num país onde, infelizmente, o acesso à psicoterapia está democratizado como deveria. A gente tem que lidar com isso. Né? Seja por motivos que de fato a pessoa não tem acesso, seja por motivos que as prioridades de pagamento, de gasto de dinheiro da pessoa são outros, e o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser com isso. Né? Enfim, agora, é aquilo que a gente estava falando, e eu volto a afirmar. Chegou determinado momento do processo, cara, quando o caldo entorna, você vai ter que ter olhar clínico, você vai ter. As pessoas às vezes falam, nossa, né, é difícil encontrar um terapeuta que se dedique. Gente, mas tem uma questão aqui que ela é bastante importante. Para cada, por exemplo, eu falo isso por mim, acredito que a NB também é assim, porque eu conheço o trabalho dela, mas para cada hora de atendimento que eu tenho, em geral, cerca de mais 1 hora ou 1 hora e meia de estudo e preparação de sessão para aquela pessoa. Ou seja, e também, às vezes, um feedback durante a semana, que a pessoa me manda uma mensagem. Então, assim, Fora supervisão. fora supervisão, se faz sobre caso, né? Fora tempo que você vai passar, passou um determinado momento, por exemplo, eu não gosto de escrever nada em bloco de notas e nada digitado. Eu tenho caderninhos desses para cada paciente. De tempos em tempos eu tenho que parar e reler tudo. Eu não lembro das sessões que eu tive, todas. E eu não tô. Eu vou fazer um acompanhamento sessão a sessão, mas chega um determinado momento que é necessário que eu pare um momento e releia tudo e faça novas anotações e olhe para novos prismas. Então, assim, é uma dedicação que o atendimento em si, ele é uma parte do processo. É uma parte que está longe de ser maioria. Percebe? Então, assim, eu entendo, a gente ainda tem dificuldades no país, e assim, aos poucos a gente vai lidando, e ok, eu entendo por que as pessoas muitas vezes escolhem
usar um recurso que está disponível, etc. A única coisa que eu quero é que você tenha noção dos limites dele. Acho que é isso. Gente, esse vídeo já ficou longo, já são 25 minutos de vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, esse é o primeiro formato que a gente está fazendo, o primeiro tema que a gente vai estar fazendo, e a gente vai voltar com outros temas aqui. Se vocês querem que a gente fale mais sobre outros temas, eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram, o Instagram do Vini, e o YouTube dele também, para vocês acompanharem os nossos conteúdos por lá. Se vocês quiserem ver mais debates sobre qualquer tema, deixa aqui que a gente se programa e faz. Um abraço para vocês e até a próxima. Até, tchau, tchau.